Retomando então o nosso estudo do O Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 4º, o último livro, Esperanças e Consolações, o último capítulo também, Penas e Gozos Futuros, o último item também, Paraíso, Inferno, Purgatório, Paraíso Perdido, a partir da questão 1011. E depois nós fechamos esse estudo com a conclusão desse nosso trabalho. Mas é aquela coisa, né, Andréia? A gente tem saudade porque acaba, mas depois que começa um roteiro novo, a gente rapidamente se adapta e segue em frente, né? Porque vai ser certamente um estudo muito legal que nós faremos sobre as obras do Chico, né? Então, vamos lá. Bom, nós estudamos então, no nosso último encontro, né, o item número 8, Ressurreição da Carne. Fizemos ali um estudo sobre a ideia da ressurreição com a reencarnação. Fizemos essa comparação entre as duas ideias, as duas teorias, né? Agora a gente vai então para esse item do paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido. Nós começamos aqui com a questão 1011. Antes, é importante a gente só estabelecer aqui uma explicação importante, que nós tivemos em algumas edições, né, principalmente na primeira edição do Livro dos Espíritos, dessa revisão que Kardec fez, 1018 perguntas. Né, e depois foi feita, então, uma segunda edição com 1019 perguntas. E dessas 1019, essa 1011 ficou faltando. Então saltou da questão 1010 para 1012. Então, assim, a título de curiosidade, essa foi uma falha que houve na impressão na época. E há então algumas obras que trazem, né, essa mais antiga vai com 118, constando a 111, e outras vão para 112, vão para 119, constando essa 111, né? Então aqui tem uma questão interessante, aqui uma resposta, uma orientação, aqui no Livro dos Espíritos comentado, esse que a gente estuda com Miramês, que diz assim para nós, né, que essa questão 1011, ela é considerada nessa obra aqui, que nós estudamos com Miramês, que é a questão que não tem número, mas aquela que nós estudamos com Herculano Pires, ela tem a questão 1011. Né? Então a explicação é assim. Sobre a questão 1011, eis a nota especial número 2 da editora FEB, a 34ª edição em 1974. Em edições anteriores a esta, as questões números 1012 a 1019 figuraram sob os números 1011 a 1018, respectivamente, sem ter sido atribuído número à questão imediatamente seguinte, a questão 1010, mantendo-se, não obstante, o texto em sua incolumidade original. O lapso nasceu no passado, de compreensível equívoco, pois na sequência da numeração das questões, o codificador salteou o número 111 na segunda edição francesa, definitiva, em março de 1860. Todavia, o texto foi mantido assim, mesmo nas 14 edições que se seguiram até a desencarnação de Kardec. Então, o volume 20 da coleção Filosofia Espírita traz a seguinte nota. Acatamos nota especial número 2 da FEB, página 494, do Livro dos Espíritos. Este capítulo comenta a pergunta existente entre as questões de número 1010 e 1012. Então é só título de curiosidade, para percebermos que algumas edições trazem essa falha, né? E é curioso, né? Porque para quem é colecionador... Bom dia, dona Miranda. Para quem é colecionador, aprecia esses detalhes que fogem daquele padrão, né? Então você coleciona um selo e uma determinação traz uma falha e as demais vêm ali da forma correta, acaba sendo muito mais valorizado a falha do que a parte correta, né? Então
quando se faz coleção, observa-se esse detalhe, né? Para quem coleciona notas, por exemplo, na numismática, então você coleciona não apenas as notas, mas inclusive a assinatura dos presidentes do Banco Central que consta em cada nota, né? Então você tem ali 10 notas, por exemplo, de R$1, cada nota constando uma assinatura. Então isso acaba sendo algo curioso para quem gosta de coleção, né? Então, nesse caso, apenas um detalhe, algumas edições, né? Pois é, tem assim várias, né? Então, assim, tem duas edições, né? Uma que salta essa questão 1011 e outra que tem essa questão 1011. Então, só a título de curiosidade, já que a gente vai entrar nessa questão hoje, né? Inclusive, nós temos ali algumas reportagens, alguns artigos que falam que o texto que nós estudamos anteriormente sobre ressurreição, que era 1010 e 1010A. Alguns artigos constam que essa 1010A é exatamente a 1011. Então é uma bagunça que foi feita ali, né, de organização, de editor e coisa e tal, né? Então, só para constar aqui que a gente está passando por esse detalhe do Livro dos Espíritos. No nosso caso aqui, nós estudamos, então, a edição que vai até 1019. Muito bem, então, item número 9, paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido. Então, 1011. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos, de acordo com os seus méritos. Quando se fala um lugar circunscrito no universo, é um lugar que tem limites, né, que tem ali aquela estrutura geográfica. Então é um local onde ficam concentrados esses espíritos que serão ali levados, né, às penas e gozos, né, não apenas a título de castigo, mas a título também de felicidade. Então o céu sendo um lugar circunscrito, o inferno sendo um lugar circunscrito. Então, quando nas nossas tradições nós colocamos que você vai para o céu e você vai para aquele local determinado, ou mesmo você vai para o inferno, para aquele local determinado, de acordo ali com as penas que você vai sofrer, então essa cultura, né, ela costuma nos acompanhar desde o início da nossa educação espiritual dentro das religiões tradicionais. Então Kardec levanta essa questão aqui aos espíritos, já que nós estudamos até agora falando sobre os espíritos povoando todos os lugares do universo e tudo mais, né? E aí nós lembramos também que a ideia de céu e de inferno, ela está muito relacionada com o nosso planeta, que é a referência. Nós falamos em céu no sentido de paraíso, nós olhamos para cima do nosso planeta. Quando nós falamos em inferno, nós olhamos para baixo, imaginando que o inferno se encontra no centro do planeta. Inclusive, nós tivemos uma pesquisa feita por geólogos e tudo mais, lá num dos países nórdicos, e aí então fizeram um buraco no chão, bastante profundo, com uma broca bastante longa e tudo mais, para pesquisas, para conhecer um pouco sobre a movimentação das placas tectônicas. E aí então nesse buraco eles desceram o microfone a uma profundidade grande e depois eles ouviram a gravação. E os sons que foram captados pareciam de gritos de pessoas que sofriam muito. E aí então disseram, né, rapidamente, essa gravação ela acabou causando grande alvoroço, principalmente dentro ali das religiões evangélicas, dizendo que foi comprovado cientificamente a existência do inferno, que ficava no centro do nosso planeta, porque as almas, né, a mesma coisa também, né, Miriam? Lá em Otim também tem, né, o som da Terra, e é um local bastante interessante também, só que nesse caso lá dos países nórdicos, foi realmente algo muito profundo que fizeram e gravaram. Então quando a gente ouve aqueles barulhos todos, a impressão que se dá, partindo do princípio de que aquele som de fato foi captado naquele buraco, a impressão de que houve-se gritos, né, de pessoas ali presas no inferno. Mas de qualquer forma isso acabou criando um grande alvoroço, dizendo que realmente agora o inferno existe. E aí então a gente percebe que esse raciocínio ele parte
da ideia de que a Terra é o centro do universo, como acontecia antigamente, quando nós tínhamos aquela ideia de que tudo gira em torno do nosso planeta. E aí, portanto, é natural que o inferno seja também dentro do nosso planeta. Mas aí, a partir do momento em que nós começamos a expandir a nossa visão e olhando para o universo como um todo, onde toda a criação, né, todos os seres, os princípios inteligentes habitam todos os locais do universo, já perde o sentido, simplesmente por esse raciocínio de imaginar que o grande opositor de Deus, que é o diabo, e que o local onde nós temos ali a punição eterna para os pecadores se encontra no centro do nosso planeta, nós saímos dessa ideia geocêntrica e começamos a olhar o universo como um todo, e aí nós percebemos então de qual é exatamente o sentido de nós vermos aqui no nosso planeta o centro de todo o sofrimento para todas as criaturas. Né? Então, na verdade, a gente percebe que é realmente ali uma figura alegórica que é apresentada para nós a partir de textos que são interpretados com aquela tendência, né, de querer encontrar essas respostas, de querer encontrar ali uma justificativa para essas passagens que são apresentadas, né, nos livros considerados sagrados. Lembrando que quando nós falamos sobre inferno e céu, nós também encontramos em outras religiões, no caso, a religião islâmica, por exemplo. Né? Então, vemos ali assim várias ideias em torno dessa questão de locais circunscritos no universo. E aí, para nós que somos espíritas, né? Bom dia, Chaconati. Para nós que somos espíritas, isso acaba não ficando também muito... acaba não ficando esquecido. Porque aí, então, nós vemos os debates que são criados em torno da ideia de colônias espirituais. E aí, então, como essa resposta, por exemplo, se existe algum lugar circunscrito no universo, e nós já tivemos uma resposta anterior a Kardec dizendo que não existe lugares circunscritos. E aí então nós vemos as colônias espirituais que são apresentadas. E aí então aqueles que são favoráveis às colônias, claro, vão entender, né, que como é o nosso caso, nós vamos interpretar isso como sendo, né, nós falamos de uma geografia, não falamos de um grupo de espíritos que se juntam a partir da afinidade. Mas para aqueles que são contra essa ideia de colônias espirituais, como é o caso, por exemplo, né, que são ali opositores, por exemplo, das obras de André Luiz, vão afirmar então que essa colocação dizendo que não existe um lugar circunscrito no universo, então isso significa que essas colônias não existem, porque os espíritos então ficam ali espalhados, dispersos por todo o universo. Então, ou seja, né, quando nós pegamos textos que tem ali, que precisam ser interpretados, cada um interpreta do seu próprio jeito. Mas nesse caso aqui nós vamos em frente, porque estamos falando aqui desses locais de felicidade plena e locais de castigos eternos, né? Então, se eles existem de fato, conforme é apresentado para nós lá nos textos sagrados, em especial na Bíblia, né? Lembrando que Kardec, por exemplo, quando ele escreveu o livro Céu e o Inferno, era o desdobramento do livro número 4, que falava sobre, né, todos esses dogmas, todos esses locais. E aí então vai se falar também sobre o céu e o inferno que Kardec interpreta na primeira parte, explicando ali exatamente, né, sobre de uma forma mais detalhada, claro, né, sobre a interpretação dessas passagens na Bíblia. Então aqui, um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com os seus méritos? A resposta, já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Então, esse estado vai depender exatamente ali daquilo que o espírito construiu durante ali a sua jornada, através das suas experiências. Né? Bom dia, Tico. Então, aqui Miramês, vamos a ele,
ele traz para nós então aqui um artigo sobre essa resposta. Rapidamente aqui, só um instantinho, para lá. Espera aí que eu peguei aqui o texto errado. Penas e gozos. Então é interessante que a gente vê aqui já aqui no livro, né, como eu comentei com vocês, o artigo se refere à questão 1012. E nós estamos no outro livro que eu estou lendo, da tradução de Herculano Pires, na 1011. Aí a gente entra nessa diferença entre um e outro, né? Então o artigo nós temos aqui, penas e gozos. Todo o princípio da felicidade existe dentro de cada alma, por vezes em estado de sono ou começando a acordar, ou ainda em estado mais ou menos adiantado. Não deves pensar que o céu existe em lugar determinado para os que têm condições de entrada livre nos lugares celestiais. Onde se reúnem os espíritos puros, ali se forma o ambiente dos céus. Onde se congregam os espíritos inferiores, o inferno. As penas e gozos principiam na nossa intimidade. É nesse sentido que sempre falamos que, se queres a paz, constrói internamente a paz, que essa paz se irradiará por teu interior. Os espíritas já conhecem essa verdade, pois já leram livros e mais livros que retratam as zonas onde existem as trevas compactas, com levas e mais levas de espíritos obstinados no mal, presos nas suas maldades, e outros que circulam no espaço sem rumo, espalhando as suas más intenções. Os umbrais se encontram cheios de almas portadoras de sentimentos inferiores, arraigadas nas paixões, sem conhecerem ou sentirem as belezas imortais do amor e da caridade, do perdão e da fé em Jesus Cristo. Todos temos notícias de colônias espirituais igualmente repletas, de espíritos reformados e reformando-se à luz do Evangelho de Jesus. Não podemos dizer que são almas venturosas, por estarem ainda em processo de arrependimento, objetivando a perfeição, trabalhando para merecer outra reencarnação, na qual poderão refundir os sentimentos para que o amor cresça nos seus corações. Não é o ambiente que os torna felizes, mas o que despertam dentro de si. Jesus já dizia com propriedade que o céu está dentro de cada um, esperando apenas que os valores despertem para que a luz comece a nascer no coração e a tranquilizar a consciência. Pode notar o estudioso do espiritualismo que, quando um pensamento fixa na sua mente de que ele fez algo em desacordo com o bem, espraia-se sofrimento em todo o seu ser, surgindo a melancolia, o desespero, a revolta, e aí prossegue nessa linha de contradições. É a consciência em estado de alerta para que ele possa sair dessa condição contrária à lei de harmonia. O que se pode fazer? Buscar Jesus e o seu Evangelho, meditar nele e buscar imediatamente o socorro nos seus valores, passando a viver o amor, exercitando a caridade. Devemos sempre nos lembrar da parábola das bodas que nos diz, aqui então no livro de Mateus 22:9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Quando acertares o caminho e se dê ao teu casamento com o bem, sai a procurar quem se interessa em casar-se igualmente com a verdade e convida essa alma para o banquete celestial do amor, de modo a te libertares da ignorância. O inferno e o paraíso não têm a existência que certos homens imaginam em lugar determinado. As suas raízes se encontram dentro do espírito, de onde podemos viver com um ou com outro. Todos os suplícios principiam na nossa intimidade.
Os espíritos puros, onde quer que estejam, vivem no céu, enquanto as almas inferiores podem acompanhar e viver com os anjos, mas se encontrarão sempre no inferno, sofrendo o guante da sua consciência. Deus abençoe sempre o coração que ama e ajuda ao que desconhece o amor. Então, a orientação trazida para nós aqui por Miramês reforça exatamente isso, né? O céu e o inferno se encontram dentro de cada um, né? Então, a consciência será o seu céu e seu inferno, o Dudu trouxe para nós aqui. Então, mas o detalhe é que, como nós somos seres ainda muito materializados, né, o fato de nós vivermos no mundo material e nós precisarmos dos nossos sentidos para poder interagir com esse meio material, é muito natural que nós vejamos o mundo espiritual refletindo também essa mesma realidade que nós vivemos aqui. Então nós vamos interpretar o céu sendo ali o paraíso, e é muito interessante que se nós fizéssemos uma pesquisa e pedíssemos para que cada pessoa descrevesse qual é exatamente ali a características, ou quais são as características do céu ou do inferno, nós veríamos ali de uma forma bastante curiosa elementos relativos ao mundo material. Então, por exemplo, as pessoas dizendo que o paraíso, muitas vezes nós encontramos ali palácios de cristais, palácios de ouro, ou então o local que tem ali um grande paraíso, onde nós temos plantas, animais vivendo inocentemente, onde nós temos ali um local que tem ali uma brisa suave e o céu e o sol clareando ali com todo o seu brilho. Então nós veremos assim que tudo diz respeito. E claro, né, vamos ter elementos ali também, elementos interiores, né, falando, por exemplo, sobre a paz, sobre o amor, sobre a harmonia, mas tudo isso instalado dentro dessa estrutura que é representada por aquilo que nós conhecemos no mundo material. Quando nós falamos já no inferno, nós temos uma interpretação contrária, né, do sentido do céu, mas também materializada, onde nós vamos falar, por exemplo, aquele mesmo castigo para quem, por exemplo, se queima, para quem se machuca, para quem leva chicotadas, para quem leva furadas, né? Então, nesse caso, você vai ter uma dor física que também vai representar a dor do espírito. Por isso, então, é colocado, né, naquele simbolismo do fogo, né, que arde, que queima e tudo mais, seria a grande tortura que a alma vivenciaria. Mas nós perceberemos que essa alma sofreria também essas mesmas torturas relativas ao corpo físico. E aí, então, quais são os elementos, né? É aquele local com fogo, com enxofre. E onde existe fogo e enxofre, se não no mundo material? E aí, então, nós vamos interpretar isso como sendo também espiritual. Caldeirões, tridentes, profundezas da terra, tudo isso tem uma característica material. Então nós ainda temos essa dificuldade de viver essa referência abstrata. Nós precisamos de uma referência concreta. E, portanto, nós transmitimos para o mundo material, para o mundo espiritual, aquilo que nós vivemos no mundo material. Chico até colocou na consciência nunca estará sozinha, né? Pois é, a nossa consciência ela sempre vai refletir sobre nós mesmos, né? O estado de espírito que nós vivemos, nesse sentido de felicidade ou infelicidade, de culpa ou de consciência tranquila. Então isso vai acabar provocando em nós intimamente, né, na nossa consciência, esse estado mais perturbado ou esse estado mais harmonioso. Dudu trouxe para nós aqui, né? A religião católica, que agradeço por me mostrar coisas boas, mas também esses dogmas do pecado. Ir para o céu ou inferno, né, que vendo hoje através do Espiritismo, quanta coisa colocada nas nossas cabeças, deixando o medo de errar e acaba caindo naquilo que não queríamos. Né? Hoje, graças a Deus, entendo tudo. Né? Então, o que a gente vê também, Dudu, que é um detalhe importante, e nós já falamos sobre isso em vários aspectos, e nesse caso não pode ser diferente. Quando nós falamos, por exemplo, quando nós estudamos sobre o nosso modo de viver atualmente, aqui no nosso planeta,
nós pensamos assim que gostaríamos de ter um mundo diferente. Um mundo que tivesse uma estrutura diferente, que fossem apresentados para nós objetivos diferentes. Mas nós não podemos esperar essa mudança de uma hora para outra, porque nós somos sempre educados por aqueles que também viveram essa mesma experiência. Então não é possível alguém que só aprendeu a viver dessa forma ensinar alguém a viver de uma forma diferente. Porque mesmo no caso, quando nós tivemos ali no nosso planeta, né, essas sociedades alternativas que tentavam criar um novo modo de viver, inevitavelmente elas caíam também nesse mesmo sistema. Mudavam ali um detalhe ou outro, davam um pouco mais de liberdade e tudo mais, mas aquela mesma ideia de poder, de corrupção, de felicidade relativa à matéria e tudo mais, tudo isso acaba sendo para nós o reflexo daquilo que nós aprendemos, sendo a única coisa que nós sabemos fazer. Com relação ao mundo espiritual, isso não é diferente. Nós não podemos esperar, por exemplo, fazendo parte de uma religião, que sejam ensinadas ideias, conceitos diferentes, se só foi aprendido aquilo. Vocês se lembram que nós vimos no nosso encontro passado, a respeito, por exemplo, quando se fala sobre a Igreja Católica, sobre o catecismo. As regras do catecismo devem ser seguidas por todos. Então, mesmo que você seja um adepto dessa religião e você queira pensar diferente, você não pode sair muito daquilo. Portanto, os seus ensinamentos estarão voltados para aqueles mesmos conceitos. Então, na verdade, é assim, cada geração que vai se sucedendo vai mudando um detalhe ou outro, mas a essência continua a mesma. Eis aí, então, o grande problema que nós vamos encontrando. Você não pode ensinar uma coisa nova se você não conhece essa coisa nova. E até mesmo para nós que estudamos a doutrina espírita, nós inserimos dentro dos ensinamentos espíritas muitas ideias também relativas a essa educação religiosa que nós tivemos anteriormente. A ideia do sagrado, a ideia dos dogmas, né? Nós continuamos vivendo assim. Por mais que a pessoa negue, por mais que ela pense desse ou daquele jeito, ela vai continuar ainda levando elementos. Porque essa mudança ela acontece de uma forma muito gradual. Ela vai, então, mudando conforme nós vamos de fato nos conscientizando. Os próprios rituais, nós vemos isso com muita frequência, né? Nas práticas dentro de um centro espírita. Há centro espírita que, dependendo da direção, praticamente vive uma igreja. Apenas mudando ali os elementos, mas as práticas continuam as mesmas. Né? Então, assim, não é apenas uma mudança também que se prende na teoria. Ela precisa ser vivida na prática. E para isso nós temos que nos esclarecer aqui no mundo material, nos esclarecer também no mundo espiritual, e quando nós retornarmos para cá, evitarmos, né, ou resistirmos às influências da educação tradicional que nós vamos inevitavelmente receber. Porque você traz do mundo espiritual aqui uma ideia de que o mundo espiritual é desse ou daquele jeito, e aí você entra numa escola, você vai para uma família, você convive com pessoas, e aquelas ideias começam então meio que a ficarem meio nubladas, porque depois desses novos conceitos vão se superando. Eis aí então a dificuldade que nós encontramos. Né? Então, por isso que essas mudanças vão acontecendo gradualmente. Mas só o fato, ainda que de uma forma lenta, nós vamos então desmaterializando o mundo espiritual, mesmo que seja de uma forma lenta, essa mudança era muito positiva. Essa mudança era muito bem-vinda. Né? Dudu colocou, né, você olha hoje a experiência do Padre Carmino, né, que com certeza católico, né, muda a sua essência espiritual dentro do que viu no plano onde se encontra. Né? Então, vão ali tendo essas pequenas mudanças, que foi o que nós vimos anteriormente, naquele capítulo que falava sobre ressurreição, quando a resposta dos espíritos, então, São Luís, no caso, né, que deu a resposta, ele falava exatamente sobre isso. Não é uma questão de certo ou errado, é apenas você fazer uma outra interpretação. E aí, nesse caso, você interpretando de uma forma correta, aqueles ensinamentos continuam sendo certos. São apenas lidos de uma forma diferente. Então, aqui no mundo material, fazem uma leitura. No mundo espiritual, fazem outra. Mas a essência da religião continua verdadeira. Então, por isso percebemos, né, que essas mudanças vão acontecendo gradualmente. E é aquilo que nós trouxemos também, né?
que a doutrina espírita, então, ela tem essa função de trazer essas revelações do mundo espiritual, fazendo com que as pessoas comecem também a olhar o mundo espiritual de uma forma diferente e, da mesma forma, também fazerem uma leitura diferente. Fazerem uma leitura mais correta do mundo espiritual. Então, tudo passa por isso. Na verdade, não são as religiões que vão se modificar. Na verdade, são os seguidores dessas religiões que farão uma interpretação da sua base filosófica. Então, todas elas, sem exceção, passarão por essas mudanças. E como eu comentei com vocês também no nosso último encontro, até mesmo nós que estudamos a doutrina espírita, também faremos uma leitura diferenciada de muitos conceitos que nós interpretamos equivocadamente. No que diz respeito à vida no mundo espiritual, no que diz respeito às próprias leis divinas, que nós interpretamos do nosso jeito, porque a nossa capacidade vai até esse limite, mas ali nós sabemos que existem muitos outros conceitos que precisam ser compreendidos. Nós falamos do mundo espiritual na sua dinâmica, nessa esfera mais próxima ao nosso planeta. Mas o que nós sabemos, por exemplo, dos mundos felizes? Nós só sabemos que eles existem. Mas o que é vivido lá? Quem são esses espíritos? Quais são as suas atividades? Quanto tempo eles demoraram para chegar lá? Aí nós damos respostas genéricas, porque é aquilo que está escrito. E é aquilo que a nossa lógica alcança. Mas ainda assim, pelo fato de fazermos interpretações, é aquilo que nós entramos naquelas discussões, por exemplo, como eu comentei com vocês, a respeito de colônias espirituais, das práticas mediúnicas, da condução dos trabalhos em centro espírita, das divergências que existem de opiniões, quais obras devem ser utilizadas, quais não. Muitas vezes nós não criamos fogueiras para queimar livros, mas nós sabemos que temos muitos colegas que têm vontade de fazer isso. E as obras de André Luiz se tornam para nós um grande exemplo. Temos obras espiritualistas que trazem conceitos que são positivos, mas que são rejeitados pelo fato de não receberem o rótulo espírita. Tudo isso é uma questão de interpretação. Então, dentro do nosso próprio meio, nós vemos também isso. Essa questão dessas estruturas no mundo espiritual, né? Tá na mão ali do tic-tac, tá bem pertinho. Só não pegam mesmo porque ficam acanhados, porque vontade para pôr fogo. Nós já vimos discussões que se deixassem, nós veríamos ali fogueiras com livros espíritas sendo jogados. Tamanho ali a paixão com que essas discussões acontecem. Então são críticas, são agressões, tudo em nome de interpretações. Então para nós, quando nós falamos sobre essa questão de felicidade e infelicidade, aí nós vamos entrar, por exemplo, em umbral, nós vamos entrar em colônias espirituais, nós vamos entrar em mundos felizes, em planetas habitados. Olha só quantas ideias, em termos de geografia e de circunscrições, nós temos no mundo espiritual que nós interpretamos cada um de um jeito. Porque para nós interpretamos a teoria imaginando como é a realidade. E aí, nesse caso, como a nossa imaginação é bastante fértil, cada um imagina do seu jeito, e ali tem o ingrediente também das paixões, né, da vontade que nós temos de termos ali a verdade revelada. Por isso, então, essas discussões acabam sendo intermináveis. E eis que nós vamos para o mundo espiritual, nos deparamos com outra realidade, ficamos ali decepcionados, né, com aquela cara de surpresa, mas depois nós voltamos para o mundo físico e nos contaminamos de novo com as ideias materialistas. Então é parte desse processo, né? A gente vai mudando gradualmente, a gente vai mudando ali, né, aos poucos, essas interpretações, essas ideias, porque isso faz parte do nosso aprendizado. Toda ideia, ela passa por um processo pedagógico. E esse processo pedagógico significa que a gente aprende aquilo que é mais simples para chegar naquilo que é mais complexo. E nós estamos passando por esse processo também. Dudu colocou ali também, né, se ele mesmo, né, no caso do padre Carmino, né, ele mesmo reencarnando pode voltar a ser padre e continuar no conceito dele, sim. E a gente lembra que no próprio mundo espiritual nós temos ali os grupos de evangélicos, os grupos de católicos, os grupos de muçulmanos, de hindus, de espíritas e outras tantas religiões. Se aproximam por afinidade de ideias. Só que nesse caso eles fazem uma nova interpretação, mas levando aquela mesma base que nós vemos aqui no mundo físico também.
A Angelina colocou, né, achei interessante uma pergunta que uma criança de 10 anos fez sobre José não ser pai de Jesus. Então o religioso respondeu da forma que se passa, né? Ele ouviu e disse, né? Esse é seu pensamento, não meu, né? Pois é. Então é assim, cada um vai trazendo ali a sua ideia, né? Da educação que recebeu, dos ensinamentos teóricos que foram passados também. Então vamos lá, seguindo em frente aqui para nós. Questão 1012. De acordo com isso, ou seja, né, não existe local circunscrito e tudo depende do seu estado íntimo. Né? Nós tivemos até mesmo aquele debate, né, dentro do meio católico, que tinha ali a opinião do Papa Bento XVI, que dizia que o inferno é geográfico, e o Papa Francisco dizendo que o inferno, o céu ou o inferno são estados íntimos. Então até mesmo na liderança das instituições tem essas interpretações. Porque são temas, como eu falei para vocês, temas abstratos. E sendo temas abstratos, cada um faz a interpretação que quer. 1012, vamos lá. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? A resposta: não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda a parte. Entretanto, como já o dissemos, também os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Ok, quando quiserem eles podem se reunir, quando eles forem perfeitos. Mas e se não forem perfeitos? Eles continuam se reunindo por simpatia. E aí, conforme nós vimos ontem, né, na Evolução em Dois Mundos, que André Luiz traz para nós, falando sobre a aproximação, sobre formas, pensamentos, sobre o pensamento mobilizando os fluidos e construindo no plano espiritual. Eis aí, então, essas colônias, essas comunidades que se formam no plano espiritual de acordo com a lei de atração, de acordo com a lei de simpatia. E nesse caso, então, nós temos, né, os felizes e os infelizes que se juntam por simpatia. Então, essa questão aqui, ela traz para nós uma sugestão interpretada, obviamente, dessa questão da formação dessas comunidades. Vejam só, entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia. Se reúnem onde? Eis aí o grande ponto de interrogação. Se reúnem entre os homens, se reúnem no plano espiritual, numa dimensão do plano espiritual, onde há essa reunião? Para aqueles que não aceitam esses ambientes, essas comunidades do plano espiritual, vão afirmar que eles se reúnem aqui entre nós. Vamos dizer também que se reúnem em dimensões diferentes. E quando nós falamos em dimensões, nós não compreendemos isso ainda. Porque a nossa mente ela comporta apenas 3 dimensões. Comprimento, profundidade e altura. Só isso. É o que nós sabemos. Quando nós falamos em 4ª dimensão, aí então a coisa já vira aquela bagunça toda. Ele pode ser entre nós, por exemplo, Tic-Teco, pode ser ali no espaço, pode ser em outro local. Essa é uma grande dificuldade para nós. Por isso que existem, né, opiniões diferentes, porque nós não temos uma clareza nessa informação. Eu não tenho como dar para você o endereço dizendo, olha, você vai nesse local, que lá você vai encontrar uma colônia. Isso para nós ainda é difícil de compreender, porque nós precisamos de referências materiais. E quando nós falamos em ideias que são abstratas, elas acabam sendo subjetivas e cada um pensa do seu jeito, cria uma imagem do seu próprio jeito. Quando André Luiz, por exemplo, ele vinha de Nosso Lar para poder fazer ali as suas excursões, né? Aquelas missões que ele tinha de resgates de trabalho, as expedições que ele realizava, né? Então, é informado para nós que Nosso Lar fica ali sobre o Rio de Janeiro. Já é difícil a gente olhar para cima e ficar imaginando uma cidade do tamanho de Nosso Lar em cima do Rio de Janeiro. E aí, no meio do caminho, ele para numa colônia espiritual, num ambiente ali extremamente perturbado. Onde que fica esse lugar?
Será que ele já chegou ali no chão do Rio de Janeiro? Será que ele se encontra flutuando? Por isso que é difícil para nós entendermos exatamente onde ficam essas dimensões. Se elas são construídas aqui junto a nós, ocupando o mesmo espaço, só que nesse caso, por ser um ambiente fluídico, ele pode ali ocupar o espaço da matéria. Comunidades intraterrenas, que o Braz gosta tanto de dizer, né? Mas no meio do nosso planeta, como isso tudo acontece? Onde ele se encontra? Mas independente da geografia, entre aspas, nós temos que nos concentrar no estado do espírito. Quem são esses espíritos que ocupam esse ambiente tão perturbado? Quem são os espíritos que ocupam esses ambientes venturosos? Quais exatamente suas conquistas? Quais as transformações que eles vivenciaram? Por isso, então, é essa a ideia. A gente tem que pensar muito mais no abstrato do que no concreto, porque, né, mas principalmente nessa parte moral. Porque, do contrário, nós vamos entrar no campo das interpretações e nós vamos ali ser conduzidos por caminhos diferentes. Dudu colocou, né, o espírito ditoso desce ao reino não puro, e aí os encontros por simpatia entre eles, né? E o não ditoso não sobe ao reino feliz. É uma questão de dimensões mesmo, né? Os espíritos que apresentam, como foi colocado para nós aqui, nessa resposta, que os espíritos felizes se reúnem onde eles querem, pelo fato de eles terem essa liberdade, é muito diferente dos espíritos ainda inferiores. Muito ligados, até pela densidade do seu perispírito, como André Luiz já explicou sobre isso, ficam muito mais ligados ao mundo material. Mas mesmo assim eles se juntam. Da mesma forma, isso é uma lei natural, a lei de simpatia, ela funciona até mesmo entre nós encarnados. Nós nos juntamos pelas simpatias, pelos nossos interesses. Não necessariamente todos os interesses, mas nós temos interesses, por exemplo, interesses políticos, religiosos, culturais, artísticos, filosóficos, científicos, educativos, cada um dentro do seu meio. Então tem uma parte que me atrai para um e outra parte que me atrai para outro. Quer dizer, eu vou sendo atraído de acordo com os meus interesses naquele momento. No mundo espiritual é assim. Só que lá, quando nós falamos sobre a forma como esses espíritos viveram e aquilo que eles construíram dentro de si, isso acaba sendo muito mais poderoso. Até porque nós podemos até pensar numa ideia mais nacionalista. Nós, brasileiros, nos aproximamos porque nós somos educados nessa mesma cultura, nessas mesmas tradições. Então, quando se encontra um outro brasileiro fora do país, é aquela festa, é aquela ideia toda de perguntar como é que as coisas estão, exatamente pela simpatia, porque nós somos educados a viver assim. Agora, imagine uma pessoa que passou uma existência inteira aqui no mundo físico, vivendo ali os seus equívocos, vivendo os seus enganos e tudo mais. Quando ele desencarna, ele leva, na verdade, uma bagagem de uma vida inteira. Não é apenas uma preferência que ele muda de uma hora para outra. Ah, não gosto mais disso e vou pegar aquela outra coisa. Ele leva exatamente aquilo que ele se transformou a partir daquela vivência. Por isso, então, essas características que ficam impregnadas de uma forma muito profunda, e é por isso que ele demora muito para poder se transformar. Porque ele tem que passar exatamente como a expressão diz para nós, por uma reforma íntima. E reformar o seu íntimo significa que ele vai ter que fazer uma revista em tudo aquilo que ele viveu, ele vai ter que reparar tudo aquilo que ele causou de equívoco para ele e para o outro, ele vai ter que aprender novos valores. Essa reforma íntima é aquela reforma que dá trabalho, que tem que tirar muito entulho, tem que consertar muita coisa para depois ele se apresentar renovado. E é então que essas colônias se formam dessa forma tão densa, dessa forma tão estreita nessas relações, exatamente porque tudo isso se encontra muito sólido, muito cristalizado dentro das pessoas. Não é possível fazer mudança de uma hora para outra. Não é o espírito chegando no mundo espiritual dizendo, bom, porque a gente usa aquele discurso, né? Ah, quando eu chegar do outro lado eu penso nisso. E ele acha que basta chegar, ele muda de ideia, as coisas se transformam e a vida segue. Só que não é assim. Porque ele vai chegar, ele vai se mostrar como ele é. Do contrário, ele vai tentar se mostrar diferente. E ele vai ser falso com ele mesmo, ele vai se enganar. Porque ou ele se muda
durante toda a sua vida, ou ele vai depois ter que pegar um outro período, um outro intervalo de tempo para poder passar por essa transformação. E ela é muito difícil, principalmente quando nós estamos ali impregnados com vícios, impregnados com tendências inferiores. Aquele espírito já espiritualizado, ele já consegue trabalhar isso com mais facilidade, porque essa lição de casa mais difícil já foi realizada. Agora, para aquele que vive sem essa preocupação com o espírito, quando ele chega no mundo espiritual, ele vai querer continuar no mundo físico. Porque é a única coisa que ele conhece, é a única coisa que traz para ele algum tipo de satisfação, mesmo que seja uma satisfação equivocada. Mas é a forma como ele encontra ali de alcançar a sua felicidade. André Luiz, nos seus 8 anos, né, Otávio, acho que no Libertação, ou Mensageiros, né, não me lembro, não, mas de qualquer forma são esses espíritos que a gente vai vendo ali toda a sua trajetória, que é uma trajetória longa. E mesmo assim, André Luiz, depois de ter passado esse tempo todo nessa região de sofrimento, e mesmo depois no mundo espiritual, quando ele foi para o nosso lar e tudo mais, ele levou um tempo para poder se adaptar, mudar os seus conceitos. Ele teve que lembrar que ele era um médico, ele lembrava que era médico, e se enaltecia pelo fato de ser um doutor para o mundo, até que disseram para ele, olha, tudo que você conhece aqui não vale para nada, a não ser a vontade de curar, a vontade de ajudar, mas em termos de conhecimentos, de status, nada disso vale mais. Didima lembrou, há sempre uma felicidade possível. Temos sempre que buscá-la, né? Sim, a felicidade ela não é um objetivo. Né? Como tem aquele pensamento, né, que atribuem a Gandhi, que não há caminho para a paz é a própria felicidade, e usaram então a mudança dizendo, né, que não há caminho para a felicidade é o próprio caminho. Então, na verdade, você vê ali que a felicidade ela vai sendo vivenciada no dia a dia, no cotidiano das pessoas. E é exatamente esse estado de felicidade, a felicidade verdadeira, não aquela que se engana. Não é o prazer material confundido com felicidade. Mas a felicidade que é vivenciada gradualmente, ela é também parte dessa mesma construção. É aquele tijolinho que é colocado dia após dia. E aí depois o espírito, quando ele chega na condição de um espírito feliz, não é que ele foi promovido para ser feliz. Ele vai olhar para trás e perceber o longo caminho que ele percorreu e cada um dos tijolinhos, cada uma das pedras colocada, encarnação após encarnação, que foi sendo construída essa felicidade. Porque o que nós pensamos hoje é assim, né? Eu quero ser uma pessoa boa, mas quando eu chegar no mundo espiritual eu vou para o paraíso e lá eu vou ser feliz. E aí é o engano que existe, né? Porque mostra exatamente que a construção da felicidade, na verdade, é a construção de nós mesmos. E aí, inevitavelmente, nós veremos, né, as leis que são aplicadas para nos conduzir para esse caminho, a lei de causa e efeito, a reencarnação, né, e outras tantas leis que vão oferecendo para nós sempre oportunidades incontáveis, oportunidades infinitas para que a gente alcance esse caminho. E cada um ali vai ter essa lei sendo aplicada de uma forma bastante apropriada, de acordo com a sua natureza, de acordo com o seu grau de evolução. Vamos em frente. Nessa questão, então, aqui, o céu e o paraíso não existiriam como os homens representam? Miramês diz assim para nós. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Espera aí que está um pouco confuso aqui. 113 e 112. Vamos lá, peraí. Já li para vocês aqui, né? Tá, vamos aqui saltar direto para 113, então. O Dudu colocou, posso até dizer que esse espírito possa ser feliz ou ditoso, mas espírito crístico nunca, né? Só Jesus. Não, aí que a gente lembra, Dudu. O Cristo, ele é um título, ele não é um nome. Né? E o espírito crístico, nós temos incontáveis espíritos crísticos espalhados pelo mundo. Né? Então, quando ele chegar nessa condição de depuração de espírito puro, de fato, né? Então ele vai conseguir de fato, mas aí cada espírito tem o seu tempo. A diferença que nós sabemos, né,
Né? Pois é, chegar a ele nunca. A gente está no mundo de provas e expiações. Né? A gente pode chegar como ele foi e até mais. Né? Porque a gente lembra que ele mesmo disse esse ensinamento. Que aí vai de cada espírito evoluir, cada espírito crescer. Mas a questão não é uma ideia de concorrência. A questão é, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo de provas e expiações, nós não teremos condições nenhuma de chegar nessa condição crística. Porque tem uma longa jornada pela frente ainda. É como se esperar que aquela criança que estuda naquela escola, de uma hora para outra ela vire diretora. Com certeza, Tic-Teco, com certeza. É o destino de todos nós. Todos nós estamos destinados a chegar nessa condição de pureza. Aí a gente pensa assim, seria blasfêmia eu pensar que esse é o caminho que eu devo seguir para poder chegar até lá em cima? Não, pelo contrário, é o destino de todos nós. Como isso vai acontecer, quando isso vai acontecer, não sabemos, vai depender exatamente dos nossos esforços. Então não é possível que essa criança que estuda naquela escola, naquele mesmo ano que ela estuda, ela vire diretora. Ela vai ter que terminar a escola, passar por todos os anos, passar por aquela formação de educador, para depois pensar em ser diretor. Então tem um longo caminho pela frente ainda. A Angelina colocou, né, todos os religiosos estão esperando a encíclica, né, Fratelli Tutti, todos irmãos, que o Papa assinará no dia 3 de outubro à tarde. Né? Então vamos ver qual é o conteúdo, né, dessa encíclica que vai ser apresentada e de que forma que isso vai ser recebido por todos. Aí a gente vai ver exatamente qual vai ser o efeito. Porque na teoria, né, a gente se lembra que assinar papéis e criar leis é com a gente mesmo. Cumprir essa lei é diferente. Então vamos ver o que vai dar. Próximo, vamos lá. Questão 113. O que se deve entender por purgatório? A gente lembra que purgatório é um conceito católico. Né? Enquanto você tem ali, como nós lemos, né, naquele artigo, no nosso encontro passado, para os católicos você então fica no purgatório aguardando ali o seu julgamento para que você seja destinado ao céu ou ao inferno de acordo com o seu grau, né, de pecado. Para os evangélicos você aguarda o juízo final para você ser conduzido ao céu ou ao inferno. Então o purgatório é um conceito essencialmente católico. Né? Mas o que deve ser entendido? Como a palavra diz, purgatório vem de purgar. Purgar significa depurar. E essa depuração pode ser ali dolorosa, né? Pode ser ali bastante demorada, mas de qualquer forma o purgatório é o local onde se purga. E aí então é colocado para nós aqui, né? O que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. É o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Então, na verdade, entender como purgatório é exatamente ali as dores físicas e morais que nós vivemos aqui no nosso próprio mundo. Né? Não para o cristão tic-teco, para os evangélicos não existe purgatório, somente para os católicos. Então não dá para a gente generalizar, é um conceito católico, né? Negado inclusive pelos evangélicos. Kardec traz um comentário para nós aqui. Aquilo que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não algum lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa que deve levá-lo ao plano dos espíritos felizes. Operando-se essa purificação nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corpórea. E aqui, então, o entendimento para nós a respeito do purgatório na interpretação espírita. Né? Tic-Teco lembrou sobre o juízo final, também a mesma coisa, né? Mas parece que o purgatório ali é um local temporário em que é possível fazer essa mudança, alguma coisa assim, Tic-Teco. São conceitos que eu confesso que não me aprofundo neles. Né? Mas, de qualquer forma, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que você colocou, Andréia. Lá em cima a resposta, né? É quase sempre na terra
que fazeis o vosso purgatório. Ou seja, né, durante a encarnação. Aqui, as experiências que nós estamos vivendo, em termos de provas e expiações, aqui durante a nossa existência, é o que vai definir para nós o nosso estado de espírito. Então nós podemos viver essas dores físicas e dores morais que vão nos ajudar nessa reforma íntima, nesse processo de transformação. Mas aí a pergunta é, né, quem aproveita realmente essa oportunidade de transformar, compreendendo que essa experiência faz parte dessa depuração? Porque a maioria acaba vendo isso como sendo sorte e azar, né? Porque ele é infeliz, porque ele é esquecido, porque isso, porque aquilo, né? Então ele passa muito mais tempo reclamando do que vivendo essa experiência. Então no mundo espiritual temos algo parecido ou isso que entendi. Quando a gente fala sobre o mundo espiritual, nós estudamos sobre isso, lá naquele conceito, deixa eu pegar para vocês aqui, que nós já passamos por esse capítulo que mostra para nós que o arrependimento e expiação, vocês se lembram, né? A expiação, ela pode ser vivida no mundo espiritual também. Deixa eu pegar aqui, também nesse último capítulo que nós vimos, aqui sobre expiação e arrependimento. Não, eu estou abrindo aqui o meu livro dos Espíritos. É que eu fechei aqui o meu índice, estou abrindo de novo. Mas o Google está sempre na mão, se precisar. Está aqui, ó, o capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item número 6, Expiação e Arrependimento. Aí vocês se lembram dessa pergunta aqui em cima? Questão 990. O arrependimento se verifica... Não, aqui é arrependimento, né? No estado corpóreo, tal. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Que eu quero pegar aqui sobre a expiação. Aqui, ó, 998. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Ela se cumpre na existência corpórea através das provas a que o espírito é submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então isso vai purgando, né? De purga. Então a gente viu aqui na 998 que essa expiação pode se dar nos dois. Só que o que vai mudar nesse caso, Andréia, é a característica das experiências que cada espírito vivencia. Se você está no mundo material, você vai viver provas, experiências relativas ao mundo material e de acordo com suas necessidades. No mundo espiritual, você também terá experiências específicas de acordo com suas necessidades. Então, eis aí que nós vemos, né, que quase sempre se dá no mundo físico, mas também se dá no mundo espiritual. E aí nós teremos mudanças de características. E como foi colocado para nós aqui, deixa eu ver aqui rapidinho, só um instantinho. Purgar. Deixa eu pegar aqui no dicionário, que é sempre interessante, né? Ó. Só para a gente lembrar, né? O que é o purgar? Tornar puro, livrar-se das impurezas, depurar, purificar, limpar. E aqui depois a gente tem também o purgar, ele tem aqui a derivação de expurgo. Expurgo ou purga é o processo de expurgar, expelir, expulsar, exilar ou eliminar algo, no sentido de desfazer-se de um problema e colocar para fora um objeto com conotação negativa. Então, purgar significa isso. Deixa eu ver aqui. Dudu colocou, dentro do que está sendo colocado nesse mundo nosso de provação, estamos purgando mesmo, literalmente. Por que é o purgar? É você viver a expiação e as suas provas nas lutas do cotidiano, nas suas lutas pessoais, lutas de relacionamento, lutas sociais, lidar com a saúde, lidar com questões morais, com suas angústias, com suas aflições. Mas aí a gente entra num outro ponto importante. Né? É um outro importante que a gente vai colocar, que vai ser: é preciso lutar a boa luta. É preciso compreender a experiência que você está vivenciando no sentido de transformação e não no sentido de castigo ou no sentido de você não ter azar, você ser ali uma pessoa sem sorte, uma pessoa azarada. Então, a gente vê quantos conceitos que vão se juntando para formar essa grande rede
de entendimento para a gente poder definir o que é um conceito. Por isso que não basta apenas você dizer assim, mas o que é exatamente o purgatório? Aí quando o Espírito responde para nós que o purgatório ele se dá na Terra, que é um processo de depuração, a gente vai entender programação reencarnatória, lei de causa e efeito, provas e expiações, a aceitação do indivíduo, bem-aventurados os aflitos, né, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só como os conceitos vão se juntando para formar uma ideia. Sem isso, a gente faz uma interpretação superficial e equivocada. André colocou, né? Falei no sentido do sentimento que o católico tem, né? Como se fosse um sentimento. Um momento vai passar. E no mundo espiritual, isso de alguma forma vai acontecer. Acontece aqui e lá. Na verdade, todos nós estamos vivendo, né? O papel que a doutrina espírita tem, Andréia, é exatamente explicar para nós as regras do jogo. Né? E entendendo essas regras do jogo, nós vivemos aqui no nosso mundo material compreendendo tudo aquilo que foi programado no sentido de nós alcançarmos esse objetivo. Só um instantinho, pessoal. No sentido de alcançarmos esse objetivo de transformação espiritual, preparando para o futuro espiritual. Preparando para essa nova etapa existencial. Então a gente percebe assim que nós estamos aqui agora, nós compreendemos o nosso passado, compreendemos a nossa condição de espírito errante, compreendemos também a nossa programação reencarnatória, compreendemos as provas e expiações relativas ao nosso passado, tá? Tá, a gente não usa a câmera, tá? Seja bem-vindo. Vou liberar para você aqui, porque isso acaba atrapalhando um pouquinho o nosso desenvolvimento, tá? Obrigado pela compreensão. Então nós começamos a perceber que todos esses conceitos que nós estamos aqui então falando sobre essa questão da própria trajetória espiritual de cada um vai ser aplicada na nossa vida comum, vai ser aplicada na nossa vida aqui no nosso dia a dia. Mas quando você não tem essa compreensão, aí você vai transferir para o futuro. Para aquele futuro que vai dizer para você assim, olha, no futuro você vai conseguir resolver tudo isso. No futuro você vai resolver as suas pendências. No futuro você vai poder se depurar. E não agora. Exatamente porque não tem essa ideia, né? Porque você junta também esse mesmo conceito dessas religiões tradicionais nessa limitação que existe de você não compreender que a sua existência agora é mais uma das tantas que você tem. E não apenas única. Porque da mesma forma que nós formamos esse conceito com várias ideias que vão se juntando, formando essa grande... Nós vamos encontrar também nessas religiões tradicionais essa rede sendo formada com esses conceitos que eles possuem. Que são exatamente ali as suas bases dogmáticas, as suas bases filosóficas. Por isso você vai dizer assim, bom, mas se eu tenho uma única existência, que essa é a condição essencial, quais são os conceitos que se encaixam nessa única existência? Agora, quando eu falo que eu tenho várias existências e que a reencarnação é parte desse processo, quais são os conceitos que se encaixam ou não se encaixam nesse conceito? Por isso, então, a gente percebe, né, que nós vamos montando uma estrutura com essas peças que vão se juntando, mas tem peças que não se encaixam. Eu não posso falar de uma pena eterna se encaixando com a reencarnação, que é a oportunidade que o espírito tem de evoluir. Porque a pena eterna diz que ele vai ser castigado para sempre, por toda a eternidade. E a reencarnação diz que em cada reencarnação ele tem a oportunidade de se transformar. Percebam que você não pode encaixar duas peças que não se combinam. Por isso, então, para você mudar um conceito, você precisa mudar vários outros conceitos. E é aí que nós entramos, então, no grande conflito que muitas religiões têm, de fazer uma interpretação mais concreta, mais real daqueles ensinamentos e não ficar presas em dogmas. E esse é um grande problema que é enfrentado. Vamos aqui para Miramês para a gente poder concluir o nosso estudo de hoje. Vamos lá, ele diz assim para nós. Purgatório. A palavra purgatório
conforme ensinam algumas religiões, seria um determinado lugar na erraticidade, onde os mortos, entre aspas, em pecado, purgam seus males morais. No entanto, não é bem assim. A doutrina espírita, revelada pelos benfeitores espirituais, sob a visão de Jesus Cristo, mostra aos homens que esses lugares têm suas raízes na intimidade da criatura. Eles podem existir desde quando a sua fonte se encontre na consciência. Quando os espíritos inferiores se reúnem em determinado lugar no espaço por sintonia, eis aí o purgatório. Ou, se preferes dizer, o inferno para eles. Em quase todos os livros espíritas se notam esses ensinamentos para que a verdade se faça e todos reconheçam a profundidade do assunto. As próprias dores físicas não deixam de ser dores morais, porque é o espírito que sente. Quando ele sai da matéria, ela nada sente nem reclama. Tudo se opera na consciência, terreno esse ainda desconhecido, mesmo para os espiritualistas. Ainda temos muito a aprender acerca da vida da alma, dos mundos habitados que circulam no infinito e das leis de Deus que nos dirigem a todos. Que eu acabei de dizer para vocês, né? Quantos conceitos ainda precisam ser interpretados na sua verdadeira essência. Porque nós estamos aprendendo na teoria e fazendo uma interpretação. E aí, fazendo uma comparação, como eu comentei com vocês, é como se nós estudássemos livros sobre a vida na Turquia e depois de ler esses livros nós achássemos que sabíamos tudo já. Sabemos tudo sobre os turcos, sem nunca ter pisado lá. Aí nós veremos, né? É possível isso? Você aprender na teoria uma coisa e acreditar que você conhece todas as nuances daquela experiência sem vivê-la de fato? Então, geograficamente é assim. Eu estudo livro de turismo, livros culturais, literatura e tudo mais, e aí depois eu vou para aquele lugar achando que eu sei tudo. Posso ter uma boa noção, mas eu não vivi aquilo ainda. Com relação à vida no mundo espiritual, não é diferente. Eu leio sobre a vida no mundo espiritual, leio ali interpretações e relatos de determinados espíritos, mas eu não posso dizer que conheço o mundo espiritual. É isso que está dizendo para nós aqui Miramês. Falar do espírito, diz ele aqui para nós, na sua profundidade é, pois, muito difícil, pois por nos faltarem meios na língua dos homens. Inferno, purgatório e Satanás são alegorias, formas de dizer coisas que em outra época não teriam outras explicações, para o curto entendimento da humanidade. Mas com o conhecimento da verdade mais acentuada, tudo passou a mudar, principalmente com o advento do Espiritismo. A própria verdade tomou formas diferentes para melhor compreensão dos que já se encontram com certa maturidade espiritual. Podemos dizer que um hospital na Terra é um purgatório. No entanto, nem todos que ali se encontram estão sofrendo as agressões do ambiente. Se uma casa de saúde somente tem doentes para tratar, existem pessoas sãs ali que ali se movimentam, médicos, enfermeiros e outros servidores. No entanto, devemos afirmar mais uma vez, cada um tem a sua enfermidade. Onde quer que vá, leva seus desequilíbrios. O que devemos fazer é nos esforçarmos para conquistar o equilíbrio moral e físico, procurando as normas mais acertadas para tal. Tomemos a orientação de Paulo, aqui numa das cartas a Efésios, 4:3. Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz, todos sabem, é harmonia, e a harmonia é amor. E o amor vem a ser a felicidade da alma no coração e na consciência. Inferno, purgatório, Satanás e outros nomes afins são sinônimos de desarmonia que resulta em sofrimento. O purgatório não é um lugar determinado, como muitos afirmam, mas um agrupamento que se forma por almas sofredoras cuja consciência cobra o reparo. Então essa interpretação é interessante.
é um grupamento que se forma por almas sofredoras. É a lei de afinidade, como nós vimos, que vai fazendo com que os espíritos então se busquem, mesmo inconscientemente, pelas afinidades. E nesse caso existe no mundo espiritual um magnetismo, uma atração que nós não compreendemos. Nós não temos essa noção de como as coisas funcionam exatamente para essa atração. Sabemos que eles se atraem, sabemos que existe uma lei de afinidade, são conceitos bem interessantes, mas dizer que nós compreendemos como isso acontece já é muito diferente. Então, meus amigos, é isso. Nós encerramos por aqui o nosso estudo de hoje. Nós vamos aqui para o nosso capítulo, para a nossa questão número 1014, quando Kardec vai perguntar, né, sobre alguns espíritos que nos seus relatos falam que estão vivendo no purgatório, no inferno, e Kardec pergunta como é que se explica essas colocações desses espíritos. É o que nós vamos ver então no nosso próximo encontro. O Chiquité colocou, né, com a lógica se entenderia o uso da palavra eterno, né? Pois é. E até mesmo eternidade para nós é um grande mistério, né? O que é eternidade? Como é que a gente vai compreender o que é eterno se nós nunca vivemos isso? Poderíamos dizer simplesmente, o eterno é aquilo que nunca acaba. Ok. Mas processar essa informação, né, na nossa compreensão não dá. A nossa cabeça é muito lógica. Ela precisa de números, de limites, de intervalos, de tempo, de espaço. Né? Falar de algo que é fora do espaço e fora do tempo, nós não temos essa assimilação ainda, essa capacidade. E temos que admitir isso. A partir do momento em que a gente admite essa limitação nossa, fica mais fácil o aprendizado. Né? Então, tudo que sei é que nada sei, eu acho que é o princípio mais importante para facilitar a construção das nossas ideias. Então, meus amigos, encerrando por aqui, mais uma vez,